Glória a vós, Senhor. Prezado diácono, caríssimos irmãos e irmãs, neste dia do Senhor nós celebramos, na dinâmica do tempo pascal, a festa de Jesus Cristo, o bom pastor das nossas vidas. Aquele que cuida de nós, com especial amor, atenção, cuidado e zelo. É sempre o que nós encontramos da parte do Senhor para conosco. Talvez para nós, que somos um tanto demais urbanos e envolvidos por uma linguagem tecnológica, falar de pastor e de rebanho possa soar um tanto estranho aos nossos ouvidos. Mas esta linguagem recorrente na Sagrada Escritura, presente tanto no Antigo como no Novo Testamento, foi certamente um modo que o povo de Deus encontrou para falar ou para expressar a bondade e o cuidado de Deus para com ele. Este povo que peregrinou no deserto, que enfrentou o exílio e tantas outras circunstâncias, pôde também experimentar da parte de Deus um cuidado e um zelo que fazia com que eles pudessem sentir as suas forças renovadas. Aquele ambiente próprio onde o povo se encontrava, estava marcado pela presença de muitos pastores, que deixavam as suas famílias e que levavam os rebanhos para pastagens distantes e verdejantes. E quando alguma ovelha se feria, o pastor a colocava no colo e carregava para cuidar das suas feridas. Contemplando estes gestos e estas imagens, o povo chegou a esta conclusão: Deus é assim para conosco. Jesus, o Filho de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, vindo até nós para nos conceder a salvação, ele assume esta identidade, esta imagem do bom pastor. E de fato, quando nós olhamos para Jesus, para o seu ministério, para a sua vida, ele é o bom e o supremo pastor das nossas vidas. Ele não nos fala palavras absurdas, mas ele nos fala aquela palavra da verdade, que nós precisamos escutar, que dá sentido à nossa vida e que orienta os nossos passos. Assim, o pastor, ele tem uma identidade, como tem também uma identidade o rebanho. O evangelho que nós hoje escutamos, bem curtinho, mas denso de significado, no primeiro versículo, Jesus nos diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Qual é, portanto, a identidade do rebanho? A nossa identidade, irmãos e irmãs, consiste em escutar a voz de Jesus. Diante, portanto, de tantos ruídos, é preciso escutar a voz do Senhor. Mas escutar significa também acolher a sua proposta
as suas orientações, todo o dinamismo de vida que ele apresenta para nós. Depois de escutar o Senhor, só nos cabe então seguir os seus passos. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvir e escutar, ou aliás, ouvir e seguir, significa, portanto, a nossa realidade enquanto rebanho do Senhor. Mas o pastor, ele tem uma identidade própria, que consiste em duas realidades, segundo o evangelho que nós hoje escutamos. Ele nos conhece e nos dá a vida eterna. O que significa conhecer? Conhecer é ver além do que está aparente. Conhecer, portanto, é ver a essência, é ver a real identidade do ser. Quando nós falamos, portanto, que Jesus, ele nos conhece, ele não nos conhece por fora, mas ele nos conhece por dentro. Nos conhece em nossas alegrias, em nossas vitórias, mas também em nossos medos e em nossos dramas existenciais. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, nos conhecendo e percebendo este olhar terno e carinhoso que Deus tem para conosco, o que nós somos convidados a compreender? Que quando Deus nos olha, nós podemos fazer uma comparação, também utilizada pelo Papa Francisco, no dia de hoje, é semelhante a um artista que se depara diante de um bloco de pedra. Para nós que não somos artistas, a gente pode ver apenas um bloco de pedra, mas o artista, ele vê uma estátua que está ali dentro. Ele vê todo o potencial daquele bloco de pedra, tudo que ele pode fazer com aquela realidade que está diante dos seus olhos. É assim também que Deus nos conhece e nos vê a partir de dentro. Ele enxerga todas as potencialidades humanas que nós temos conosco. Tudo aquilo que de bom nós podemos dar e nós podemos oferecer para fazer a nossa vida e a vida dos outros uma vida bem melhor. Nós podemos recorrer à Sagrada Escritura e contemplar ali a atitude de Jesus. Por exemplo, quando olhou para Simão, ele não viu apenas um pescador, mas ele viu um homem que podia ser uma rocha firme, na qual ele edificaria a sua igreja. Olhando para Levi, Mateus, o cobrador de impostos, ele não viu apenas um homem cheio de defeitos, considerado como um ladrão, mas ele viu ali um homem que poderia se tornar um apóstolo, um discípulo seu e um evangelista. Com isto, quero dizer que Deus nos conhece a partir de dentro, Deus nos conhece a partir daquilo que nós temos de melhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós somos falhos, temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos, mas nós estamos cheios de coisas boas dentro de nós. E foi Deus que colocou estas coisas boas no nosso coração. Não vivamos uma vida limitada de quem enxerga pequeno ou de quem enxerga pouco, mas abramos o nosso olhar, não apenas para enxergar Deus como bom pastor das nossas vidas, mas para que nós possamos também nos enxergar
e assim termos um devido cuidado para com a nossa existência, fazendo com que aquilo que Jesus puxa da nossa vida, de dentro para fora, que nós também tenhamos coragem de fazer sair de nós o que nós temos de melhor. Nenhum de nós é só miséria. Nenhum de nós pode ser considerado apenas como uma ovelha desgarrada, mas nós somos todos ovelhas deste rebanho do Senhor. Nós estamos em suas mãos. E como nos disse Jesus, ninguém pode nos tirar das suas mãos, porque nós pertencemos a Ele e, consequentemente, pertencemos ao Pai. Jesus, bom pastor das nossas vidas, Ele nos dá, assim, a vida eterna. E a vida eterna é um modo amplo de viver. Trata-se da vida de Deus que Ele veio partilhar conosco. Ontem à tarde, celebrando com as crianças, eu dizia para elas, quero partilhar também com vocês, os adultos, que hoje cada um escolhe a sua maneira de viver. E tem gente vivendo de todo jeito, nós podemos assim dizer. Mas tem experiências de vida que não são experiências de vida plena, mas uma experiência de vida muito curta, muito pequena, uma vida restringida em experiências egoístas que não conduzem à solidariedade e a este olhar de compaixão para com o próximo. Quando nós falamos de vida eterna, que Deus, que Jesus veio partilhar conosco, nós não estamos falando apenas de uma vida no além, mas de uma vida que começa aqui e agora, quando eu me abro para Deus, quando eu permito que Deus seja Deus na minha vida, quando eu passo a olhar para o outro, também com este olhar de cuidado, como faz Jesus para conosco, bom pastor. Quando eu olho para o outro e não vejo apenas as suas misérias, mas quando eu olho para o outro e vejo tantas potencialidades que ele tem dentro de si. Vida eterna é vida plena, é vida em abundância, é vida em Deus, que começa aqui e agora, porque Jesus já nos deu esta vida e ela já pertence a nós. Portanto, não vivamos de maneira pequena, mas vivamos de maneira grande, bem ampla, porque para viver assim, Deus nos criou. E assim Ele cuida da nossa vida como bom pastor, cuida das nossas feridas, enxuga as nossas lágrimas, sacia a nossa fome e nos leva sempre para o íntimo do seu coração. Que nós possamos ser um pouco daquilo que Jesus é conosco. Bons e boas pastoras e pastores, uns na vida dos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.